Sabe, quando a gente pensa em trindade, muitas vezes vem à cabeça uma doutrina super complexa, quase uma matemática divina, né? Mas e se a gente olhasse para ela de outro jeito? E se ela não fosse uma ideia abstrata, mas na verdade a própria planta original da igreja? É isso que a gente vai explorar aqui. Vamos ver como essa relação perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o que de fato cria, sustenta e dá o gás para tudo que a igreja é e faz. E essa frase que está na tela, ela é a chave de tudo. É o resumo perfeito da dinâmica divina que a gente vai entender agora. A redenção, veja bem, não é um ato de uma pessoa só, mas uma obra em conjunto. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. Guarda bem essa ideia, porque ela é o coração de tudo que a gente vai conversar. Então, o nosso roteiro vai ser este, olha só. Primeiro, a gente vai falar da doutrina fundamental. Depois, a gente mergulha na origem, no plano da salvação. Em seguida, vamos ver o sustento, a comunhão com Deus. Aí, a gente parte para o propósito, que é a missão trinitária. E para fechar, vamos ver como é viver como povo de Deus. É uma jornada completa, do plano lá na eternidade até a nossa vida prática. Bora lá? Então vamos começar pelo começo, pela doutrina fundamental, que é a base de tudo. É muito importante a gente entender que a Trindade não é um assunto só para teólogo, sabe? Aquela coisa distante, nada disso. Pensa nela como se fosse o projeto, a planta baixa de um prédio. É a partir dela que toda a estrutura da igreja foi e é erguida. E aqui está a grande sacada. A igreja não surgiu por acaso. Não foi um plano B de Deus, de jeito nenhum. A existência dela foi planejada, foi intencional, desde a eternidade. Ela é o resultado de uma ação, assim, perfeitamente sincronizada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um com seu papel, mas todos com um único e inseparável propósito. Ok, mas como esse plano se tornou realidade? Para entender isso, a gente precisa ir lá na origem. A gente vai ver como a igreja nasceu de um plano de salvação que veio direto do coração de Deus. E aqui a gente consegue ver direitinho como isso funciona. A salvação não é uma coisa que acontece em um único ato isolado. Não, é uma obra da Trindade. São 3 etapas claras, mas totalmente conectadas. Primeiro, o Pai elege. Segundo, o Filho redime. E terceiro, o Espírito santifica. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Vamos focar no primeiro passo. O Pai elege. O que exatamente isso quer dizer? Bom, a palavra-chave aqui é presciência. Em grego, prognosko, gnosko. Significa basicamente conhecer antes. Ou seja, a eleição do Pai não é uma escolha aleatória. Ela é baseada no conhecimento que Deus já tinha, desde sempre, de quem iria, por vontade própria, crer em Cristo. Certo, depois que o Pai elege, entra em cena a redenção feita pelo Filho. A expressão que a Bíblia usa, aspersão do sangue de Jesus Cristo, nos faz lembrar lá dos sacrifícios do Antigo Testamento, né? Só que aqui tem uma diferença gigantesca. Aqueles sacrifícios antigos só cobriam o pecado por um tempo. Já o sacrifício de Cristo não, ele cria uma nova aliança. Ele purifica de uma vez por todas e garante a nossa reconciliação definitiva com Deus. Ok, a igreja nasceu, mas e aí? Como ela se mantém de pé, como ela sobrevive e persevera no meio do mundo. Isso nos leva direto para o nosso próximo ponto, o sustento. E a resposta para essa pergunta é comunhão contínua com a Trindade. E essa tabela aqui resume de um jeito bem claro como esse sustento funciona no dia a dia. Pensa só, do Pai a gente recebe o amor dele, que nos dá força para perseverar na fé. De Jesus, o Filho, a gente recebe a graça, que nos dá a esperança da vida eterna. E do Espírito Santo, a gente recebe a comunhão, que cria unidade e edifica todo mundo. Percebe? Não é uma fonte de força. São 3, trabalhando juntas para nos manter de pé. E falando em unidade, aqui tem um ponto que é fundamental. A unidade de verdade na igreja não nasce de grandes eventos ou de programações especiais, sabe? A unidade real, aquela que constrói, é um resultado direto do trabalho do Espírito Santo. É ele quem cuida dessa unidade quando as pessoas decidem de verdade viver em comunhão e em amor uns pelos outros. Bom, então a gente já viu que a igreja nasceu de um plano da Trindade e que ela é sustentada pela comunhão com a Trindade. A pergunta que fica é, mas para quê? Qual é o propósito disso tudo? E a resposta está na missão. E claro, não é nenhuma surpresa que a missão da igreja seja também uma missão trinitária. E a ordem principal para essa missão é a famosa Grande Comissão. Repara num detalhe fascinante aqui no texto. Jesus não diz batizando nos nomes, no plural. Ele diz batizando-as em nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
O que isso mostra? Que a missão da igreja é, na verdade, uma continuação da própria missão de Deus no mundo. Então, essa grande comissão pode ser dividida em 3 ações bem claras. A primeira é de proclamação, ide, é sair, ir a todas as nações. A segunda é educacional, ensinai, é transmitir a palavra de Deus. E a terceira é confissional, batizando, é um convite para uma declaração pública de fé na Trindade. Simples assim, ir, ensinar e batizar. Mas vamos ser sinceros, como é que se cumpre uma missão desse tamanho? É aí que entra, de novo, a terceira pessoa da Trindade. Essa missão seria simplesmente impossível sem a ajuda, a capacitação do Espírito Santo. É ele quem dá o poder, a ousadia para falar, a direção para saber para onde ir e os dons espirituais para a gente conseguir fazer o trabalho direito. E agora, para a gente fechar, vamos juntar todas essas peças. Afinal, como é que essa doutrina tão profunda funciona na prática? Como é que a gente vê isso acontecendo na vida real da igreja, no nosso dia a dia? A conclusão é a seguinte: a Trindade não é só um tópico a mais na nossa fé. Ela é, na verdade, o DNA da Igreja. Está na sua origem, no seu sustento e na sua missão. E entender isso vai muito além de um exercício de teologia. É algo que muda tudo, que fortalece a nossa identidade e dá um sentido totalmente novo ao nosso propósito como povo de Deus. E para terminar, fica uma pergunta para a gente refletir. Se a igreja é, na sua essência, um reflexo dessa obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como isso deveria mudar a forma como a gente enxerga a nossa comunidade e o nosso próprio papel dentro dela? É uma pergunta que, com certeza, pode mudar nossa perspectiva.